Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaíno. Eu sou Adailton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. E você piscou, já tem jogo do Vasco amanhã. Muito rápido agora, galera. Quarta, domingo ou quinta e domingo, vamos ter jogos assim até novembro. E amanhã já tem Vasco e Inter. Vamos às notícias! Galera, vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando de mais uma derrota do Vasco, dessa vez no basquete, cara. Infelizmente, o Vasco perdeu para o Minas em São Januário na estreia do NBB por 72-60. O Clube Carioca volta a jogar amanhã, num jogo contra o Pato Basquete. Esse jogo vai ser no Tijuca Tênis Clube, porque em função do jogo Vasco Internacional não vai dar para ser em São Januário. O Vasco até que começou bem, ganhou o primeiro quarto por 18-16, o segundo chegou a virar 35-34, apesar de o Minas ter encostado no placar. Aí veio o terceiro quarto, infelizmente o Minas disparou, fez 26-14, o placar ficou ali 60-49, e no último quarto o Minas teve as ações do jogo, manteve a qualidade e fechou em 72-60. Nós tivemos a cobertura do Serjão lá em loco, esteve lá fazendo a cobertura. Serjão, que é um grande apaixonado do basquete, vai fazer essas coberturas sempre que possível em São Januário. Teve lá representando o podcast Cruz Maltino, mas infelizmente dessa vez não deu. O Vasco, infelizmente, perdeu no basquete na estreia por 72-60, mas é um time ainda que está em construção, então temos muito ainda para evoluir nesse esporte. O TJRJ proibiu 11 torcedores envolvidos em brigas antes do jogo Vasco e Flamengo de frequentar estádios por 6 meses. Foram 20 pessoas detidas, dessas 20 pessoas, essas 11 ficaram aí proibidas de frequentar estádio por 6 meses. É uma medida, na minha opinião, muito interessante se for levada a sério, porque isso mexe diretamente com a possibilidade do cara ir aos jogos. Então, talvez, antes de fazer uma besteira, antes de cometer uma loucura, o cara possa pensar 2 ou 3 vezes no que ele vai estar fazendo, no que ele vai estar se perdendo aí, atrapalhando de não poder assistir o jogo do Vasco, se de fato ele for um vascaíno, assim como nós, que faz questão de ir aos jogos. Então, se isso vai servir para diminuir essa guerra entre torcida, eu não sei, mas alguma coisa precisa ser feita e talvez essas medidas, já é uma medida diferente, possa, de repente, fazer os caras refletirem antes de entrar numa briga, antes de entrar numa confusão, a troco de nada, apenas por uma rivalidade que, infelizmente, não deveria ser assim no nosso futebol. E o Douglas Luiz? Eu falei dele ontem aqui, dizendo que ele já tinha batido o recorde de ser o primeiro brasileiro a fazer gols em 6 partidas seguidas pelo Aston Villa na Premier League. E, rapaz, ele é o brasileiro com mais gols nas 5 principais ligas da Europa nessa temporada. O DG tá voando, irmão. De todos os jogadores brasileiros que jogam nessas 5 principais ligas, ele é o brasileiro que mais fez gol. E ontem eu comentei isso, e ele nem centroavante é. Cara, o moleque tá jogando fino e espero que continue assim e que vá galgando mais aí e mais na sua carreira, e que volte para o Vasco para, de repente, nos dar também essa alegria. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. O tal do Joel Santana, hein, irmão? Que papelão, cara. Um senhor de idade fazendo uma palhaçada dessa. Cara, quem não viu, eu não vou nem dizer pra você ver, pra você não dar audiência pra esse banana.
O cara fez um vídeo que começou cantando o hino do Flamengo, depois começou a meter o pau no Ramon Dias. Ô, Papai Joel, qual é, irmão? Porra, fazer isso com o Vasco, que te deu tudo na sua carreira, como jogador, depois como treinador. Tudo bem que você torça pro Urubu, ok, mas fazer isso na sua idade, cara, não fica de bom tamanho. É um colega de profissão, apesar de você já estar aposentado, mas o cara é um colega de profissão e você fazer um comentário de torcedor para poder chamar a atenção da torcida rubro-negra. Eu só queria que o torcedor do Vasco fizesse uma coisa: boicotasse esse canal desse senhor para que ele não tenha mais a audiência da nossa torcida, porque já ficou claro a pretensão e a preferência dele pelo lado de lá. Então, irmão, siga feliz, vá você e o seu time sendo felizes aí enquanto a gente vai cuidar da nossa vida e deixa o nosso Ramon Dias em paz, por favor. O Vasco abriu negociações para renovar com o Zé Gabriel. O Vasco já começou a conversa com o empresário do Zé Gabriel. Eu acho, na minha opinião, que vai ser uma boa para o Zé e uma boa para o Vasco. O Zé ainda é jovem, apesar da carocha dele não revelar isso. Ele é um garoto ainda, então tem muito futuro pela frente. Vem desenvolvendo bom futebol com o Ramon Dias. Na eminência da gente ficar na primeira divisão e o Ramon permanecer junto com o Emiliano, eu acho que ele tem muito a evoluir. E aí, de repente, obviamente, procurar alguém para ser o sombra dele, que hoje a gente só tem o Matheus Carvalho, que também é um outro jovem, que na minha opinião também merece ficar no elenco. E aí, de repente, a gente conseguir alguém de mais peso para poder fazer sombra ali e controlar melhor aquele setor do Vasco. Mas eu acho que é justo essa renovação, é justo sim que o Vasco comece a se preocupar, porque ele se mostrou que é um grande jogador e tem muito ainda para contribuir com o Vasco. Cara, o Vascaíno é uma figura, né? O torcedor vascaíno, eu vou te falar, ele tem que ser estudado pela NASA, cara. Um vascaíno personalizou uma camisa com a frase de resistência e a foto viralizou. Tá aí para você a foto. Cara, e é demais, né? Porque o cara botou lá quase as costas inteiras da camisa lá, a frase da resistência, e realmente fez lá o que ele pretendia, que era viralizar na internet. Tá a gente aqui falando dele, mas é muito legal a ideia. E torcedor vascaíno é tudo muito louco, né? Os caras inventam uma coisa do nada e a coisa pega, viraliza, porque o torcedor do Vasco não é torcedor modinho, irmão. Torcedor do Vasco é torcedor raiz, e essas coisas provam o quanto o vascaíno é fiel à Cruz de Malta. E mais uma da torcida do Vasco, né? A torcida do Vasco fez a campanha Chuta Payet nas redes sociais para que o Payet consiga fazer pelo menos um golzinho chutando, porque pô, oportunidade ele tem, cara. Ele tenta limpar a jogada, ele tenta dar uma assistência, mas não chuta. Chuta, Payet, pelo amor de Deus! Agora chegou aquela hora tradicional que você já conhece, que é o Fala Galera. O Fala Galera, a gente pinça alguns comentários dos programas aqui da casa e dá aquela moral para você aqui do nosso Bom Dia Cast. E vamos começar com ele, o Minervino Neto, que diz o seguinte: se deixarem de proteger o Léo, o Michael vai tomar a vaga. O cara não tá jogando para merecer colocar o Michael no banco. Michael tá trazendo mais segurança. Minervino, é um bom debate esse, cara. Eu não tinha parado para pensar e ver realmente o que está rendendo o Mike e o que está rendendo o Léo. Precisávamos ver o Michael jogando com o Medel para ver como é que a dupla ia se encaixar. Mas, cara, não descarto esse debate não, hein? De repente, o Michael está merecendo mais do que o Léo nesse momento. Não pela falha, e não considero até que tenha sido falha no gol que originou o gol do Urubu contra o Vasco no último domingo. Mas realmente performance, né? O que vem rendendo o Michael e o que vem rendendo o Léo. Pode ser realmente uma boa. Se eu fosse você, dava essa sugestão para o nosso Ramon Dias. E quem também colocou aqui o seu comentário foi o Júnior Giliandro. E ele disse o seguinte: se temos um ótimo cobrador de falta, por que não cavar umas faltas na entrada da área? Júnior, realmente, cara, no jogo de domingo, o Urubu teve pelo menos umas 3 faltas ali, bem na entrada da área, na risca da grande área.
grande chance para um bom cobrador. E a gente tem o Payet, cara, tem o Paulinho, que também bate bem, o próprio Praxedes também bate direitinho. A gente tem bons cobradores, o Vasco podia forçar realmente aquela jogada ali pelo meio, tentando ali criar uma situação de gol, porque hoje muitas partidas são decididas assim, em cobranças de bola parada. E aí é uma boa ideia, Júnior. Assim como eu falei pro Minervino, dá um toque lá no Ramon, cara, vai ver que ele te ouve, quem sabe. E quem também deixou o seu recado, como sempre faz, é o nosso amigo Beto, Na Fisgada do Beto. O Payet tem que aprender a chutar de fora da área igual os times europeus. O Vasco tem que ganhar 5 jogos dos 10 que faltam. Serjão é o nosso repórter 6 estrelas do basquete. O time é muito afoito. Bom, ele reuniu um monte de informações aí. Realmente eu acho que o Payet precisa, não só o Payet, mas como ele tem um bom chute, como ele tem uma qualidade no chute muito boa, ele poderia tentar realmente chute de fora da área, mas eu acho que tem mais jogadores no time que poderiam tentar esse chute. O Paulinho, quando fez isso contra o Palmeiras, fez um golaço, infelizmente foi anulado, mas foi um golaço, e a gente não vê ele arriscando demais esse chute de fora da área. Realmente o Vasco tem que ganhar as 5, você já disse isso ontem num comentário, eu reforço aqui. O Vasco precisa ganhar 5 partidas para ficar livre do rebaixamento e vai jogar 5 partidas em casa. Então, quem sabe não consegue essas 5 partidas aqui, jogando nos nossos domínios. E realmente o Serjão é o nosso repórter 6 estrelas. Tu não tá errado, não. E o Bandeirão do Rasta? O Bandeirão do Rasta vai ser uma homenagem a Roberto Dinamite, vai estar liberado para o jogo contra o Internacional, a exemplo do que aconteceu no jogo contra o Fortaleza, que nós estreamos lá aquela bandeira bonita em homenagem às crianças, né? Então agora a gente vai ter esse bandeirão em homenagem ao Roberto Dinamite, o nosso grande Bob, o nosso maior ídolo. Então vai ser liberado para o jogo contra o Internacional essa grande bandeira que o Rasta presta essa homenagem ao Bob Dinamite. O Ramon Dias vai ter um reencontro inusitado. Ele vai reencontrar o Kudê, hoje técnico do Internacional, que foi o seu jogador no River Plate, que deu aquela entrevista polêmica dizendo que o Ramon era o cão chupando manga. E hoje amanhã eles vão se encontrar no Vasco e Inter. E eu estou muito curioso para ver o criador e a criatura, o que vai sair disso aí. Espero que, obviamente, o Ramon seja vitorioso, mas vai ser um encontro um tanto quanto inusitado, porque, afinal de contas, o Kudê agora está na função de treinador, e eu gostaria muito de saber como é que é o Kudê treinador nos bastidores, se ele também é um cão chupando manga, assim como dizem que o Ramon é. Eu acho que o Ramon hoje está mais tranquilo, está segurando mais a onda, até porque o Emiliano fica ali fazendo meio de campo, mas vai ser realmente um encontro muito interessante de se assistir do Kudê e o Ramon Dias. Os dois provavelmente vão dar um abraço caloroso, espero que não tenha rusgas entre os dois e que o Vasco saia vitorioso nesse confronto. E o Pantera está completando 55 anos, completou ontem, terça-feira, 55 anos. O Vasco fez uma homenagem, colocando aí tudo que ele conquistou com a camisa do Vasco. O Donizete, recentemente, num podcast aí, revelou uma certa mágoa que ele tinha com relação à torcida do Vasco, porque a torcida do Vasco acaba dando mais valor àquele gol do Juninho contra o River Plate do que os gols que ele e o Luizão fizeram nas finais. Mas, Donizete, aquele jogo era a verdadeira final, cara. Eu entendo, eu no seu lugar talvez estaria magoado também, porque afinal de contas foram os gols que trouxeram o título da Libertadores, mas a grande final foi contra o River Plate e aquele gol do Juninho foi salvador, porque com aquele gol a gente conseguiu a classificação. Mas não que os seus gols tenham sido menos importantes, mas aquele gol, cara, foi um gol de final, quer queira que não, porque o Barcelona de Guayaquil não assustava ninguém. E o River Plate era já naquela época o grande River Plate. Então, Doni, segura a onda, comemora aí o seu aniversário, irmão, 55 anos, parabéns, mas vamos esquecer essa parada aí, porque gol do Juninho, sensacional, não tem como a gente comparar. O Vasco, eu falei ontem aqui no canal, o Vasco está aguardando uma reunião com a PM para definir o clássico do dia 5/11 contra o Botafogo, que vai ser a princípio lá em Volta Redonda, mas o Vasco está querendo trazer para São Januário. Teria essa reunião ontem, mas acabou não acontecendo, então estamos aguardando aí essa definição de uma reunião do Vasco com a PM para que o Vasco possa ter liberado São Januário e fazer o jogo contra o Botafogo, que para nós seria muito importante, porque aí a chance de nós arrancarmos 3 pontos nesse jogo
aumenta bastante. Então, tecnicamente, seria importante o calor da torcida, a movimentação. Eu acho que está tudo certo aí para a gente conseguir essa liberação, que assim seja. Olha que estatística interessante, cara. O Rossi, ele tem 100% de aproveitamento pelo Vasco em 2023. Pois é, ele com as partidas que o Vasco disputou, que ele esteve em campo, o Vasco ganhou do Fortaleza de 1-0, ganhou do América de 1-0, goleou o Curitiba por 5-1, ganhou o Fluminense por 4-2 e ganhou o Atlético Mineiro por 1-0. Foram 5 partidas que o Rossi participou e as 5 o Vasco venceu. Cara, é um amuleto e tanto da sorte aí o nosso Rossi. Espero que ele se recupere logo, espero que ele esteja apto a nos ajudar e realmente fazer valer essa sorte que ele traz ao Vasco, porque em todas as partidas que ele participou, a gente ganhou os 3 pontos. Então vai fazer muita falta daqui até a sua recuperação. E outro que é o nosso grande ídolo, Roberto. Para quem é supersticioso, o Roberto fez o seu primeiro gol da carreira contra o Internacional. E amanhã temos o Vasco e Inter. A nossa estátua do Bob está lá, no gol à direita das cabines de rádio. Esperamos que o Roberto nos traga sorte, assim como ele teve fazendo o primeiro gol contra o Inter, que amanhã a gente tenha, graças a Deus, a sorte de poder sair com os 3 pontos que são fundamentais para as nossas pretensões, que de lá onde ele estiver, Bob Dinamite dê bons fluidos para que a gente consiga sair vitorioso. E o gol perdido pelo Zé Gabriel entrou na lista das chances desperdiçadas pelo Vasco no Brasileiro 2023. Né? Tivemos aquele lance do Piton, tivemos aquele lance do Jair, tivemos esse lance aí do Zé Gabriel, mas o lance do Zé Gabriel, sinceramente, eu acho que foi o menos gol feito, cara. Porque aquela bola, na verdade, ele tentou, bateu no pé dele e a bola chegou a voltar para dentro da área. Então não era uma bola fácil, a exemplo do que era do Jair e que foi, por exemplo, do Piton contra o Inter. Essa do Zé, ele tentou colocar o pé para que batesse ali e entrasse, mas a bola já veio cheia de efeito, bateu na batata da perna dele e voltou na direção ali do goleiro e do zagueiro do Flamengo. Infelizmente não deu para a bola entrar, poderia ser a história do jogo ser diferente, mas não tem jeito. O gol vai entrar para a galeria dos gols perdidos do Vasco em 2023, que não foram poucos. E novidade zero, né, cara? O governo do estado renovou a TPU até o final de 2023, a permissão de uso do Maracanã para a dupla Fluminense e Flamengo. Então vai ter lá o síndico e o subsíndico mais uma vez até dezembro, tomando conta do Maracanã, né? Destruindo o Maracanã, como eles estão destruindo, mas já era carta marcada, não adianta a gente ficar aqui chorando e chovendo no molhado, porque isso não vai resolver nada. Já sabíamos que isso ia acontecer. Espero que em dezembro e com a licitação tenhamos aí uma clareza nesse jogo político e que a coisa realmente reverta e que, se não for o Vasco, que seja uma empresa realmente que faça valer que um estádio público como é o Maracanã seja de uso público, para que todas as torcidas possam frequentar e não ficar restrita a apenas 2 torcidas. Então vamos torcer para que, se não for o Vasco, que entre uma outra empresa e que ganhe essa licitação para que isso acabe definitivamente. E quem estava sedento para comprar a camisa do goleiro, a camisa de goleiro que homenageia a Nelson da Conceição, que foi usado pelo Léo Jardim no jogo contra o Fortaleza, essa camisa já está à venda e ela vai ser vendida a R$ 289. É uma edição limitada, então corra para você não perder essa chance, porque a camisa realmente ficou muito bonita e trouxe muita sorte aí, se Deus quiser, para o nosso Léo Jardim. Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje. Espero que você tenha gostado e espero também que você já tenha se inscrito no canal. Se não se inscreveu, não perca tempo, principalmente se você ainda não é membro. Cara, se você se tornar membro a partir de R$ 1,99, você concorre a uma camisa oficial do Vascão. Agora, domingo, da última domingueira do mês de outubro, um oferecimento da Gigante da Colina de Bangu. Então você está esperando o quê? A partir de R$ 1,99 você dá uma moral pro canal e ainda concorre a uma camisa oficial. Tô te esperando amanhã às 9h07 no grande dia. Mais um Vasco e Inter pela frente e os 3 pontos
Tem que vir. Um abraço e até amanhã.